Olá, meu nome é Deise Maria e eu quero dizer a todos vocês que hoje é mais um dia de salvação para a minha e para a sua vida e a paz do Senhor para todos. Eu quero dizer a vocês, antes de tudo, mostrar o link aonde vocês vão poder colocar no YouTube, que fica uma coisa mais correta, e aí colocando no YouTube vocês lá vão me localizar. E aí vão ouvir as palavras que Deus tem através da minha vida para passar para cada um de nós. É de nós, eu incluo a mim também. Sou uma serva de Deus que precisa de muita misericórdia e das orações de cada um. Mas que vocês ouçam isso com bastante carinho, bastante amor, porque hoje nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E não é sempre assim. Eu quero dizer para vocês que o nome do meu canal é Deus, o Conforto Eterno. Mas se vocês com esse link aqui, tá tudo certinho, é só colocar lá em cima no YouTube e vocês vão conseguir. Eu quero falar aqui uma palavra muito rápida sobre quando o povo saiu do Egito para chegar à Terra Prometida. 15 minutos, muito pouco, mas eu vou tentar aqui da maneira que Deus quiser. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 34, que diz assim bem rápido. Então, subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Eu quero aqui contar um pedacinho das dificuldades que todo mundo tem através de seus objetivos, e o objetivo maior que nós temos é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, o Espírito Santo e a nossa salvação. Sem essa salvação, não tem sentido a nossa vida aqui na Terra. Então, o que eu quero dizer? Olha só, quando o povo saiu do Egito, eu já contei essa história, que o povo passou pelo Mar Vermelho e Deus deu o refrigério, Deus deu lá a nuvem, deu a coluna de fogo, né? O povo seguiu. Eles tinham uma meta. A meta era chegar à terra de Canaã, a terra prometida, porque até então eram escravizados no Egito. E Deus ia dar uma terra para eles, era a terra prometida a eles. Mas eles tinham que seguir a vontade de Deus. Para a gente conseguir alguma coisa na nossa vida, a gente tem que andar correto, tem que andar em retidão. A gente erra, a gente peca sim, mas o máximo que nós podemos dar a nossa fidelidade ao nosso Deus, porque nós às vezes somos infiéis, quase sempre, mas Ele não.
Ele sempre permanece fiel. Não é a minha palavra, é a palavra dele. E aí o que aconteceu? Moisés levou aquele povo, mas houve um problema lá que eu vou depois falar sobre o negócio das águas de Meribá. O que eu quero dizer é o seguinte: Moisés não pôde ver, ele só viu a terra prometida, ele não pôde entrar na terra prometida. E houve uma porção de coisas no meio desse caminho, né? Moisés, depois Josué, que substituiu Moisés, né? Porque Deus achou ele um homem, Deus deu uma capacidade para ele, né? Mas o que eu estou querendo dizer, as dificuldades que nós enfrentamos hoje é a mesma que eles enfrentaram no passado. Por isso que eles hoje são vencedores, por isso que eles são exemplos para a nossa vida. E o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que Josué, ele para conseguir chegar na terra, ele tinha que passar uma opção de obstáculos. Ele passou o Mar Vermelho. Depois dele passar muito tempo andando no deserto, chegaram até a entrada de Canaã, a terra de Canaã. E aí tinha que passar um outro obstáculo, praticamente igual ao Mar Vermelho, o Rio Jordão. Esse Rio Jordão também teve que ser aberto igual ao Mar Vermelho. A gente quase não fala no Rio Jordão, mas é a mesma coisa. Ele teve que ser aberto igual ao Mar Vermelho. Agora, porém, o povo, esses anos todos, andando pelo deserto, eles foram fazendo suas vidas, foram preparando suas vidas, foram nascendo pessoas, foram morrendo pessoas. Ou seja, foi acontecendo de tudo. Tudo foi acontecendo ali. E aí, quando chegou na entrada da terra de Canaã, tinha que passar o Rio Jordão. Olha o obstáculo. E aí tinha que passar esse Rio Jordão. Hoje estou com a voz horrível. E o que aconteceu? Quando ele passou, antes de passar o Rio Jordão, os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés gostaram daquela terra antes do Rio Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão. Ah, nós vamos ficar aqui. Podemos, Josué? Josué, olha, você pode, mas vocês só vão ficar nessa terra depois que ajudar os seus irmãos a conquistarem as deles, do outro lado do Jordão. Vocês vão deixar que seus filhos, seus pertences, suas mulheres, mas vocês vão ter que ajudar seus irmãos. Vocês chegaram até aqui junto e vão terminar junto. E foi o que aconteceu. Eles atravessaram, depois eu vou contar a novidade de como entraram, como passaram pelo Mar Vermelho, da arca, de tudo. Eu só estou explicando as dificuldades. E eles passaram ali. Mas os gaditas, os rubenitas e a meia tribo de Manassés, que seriam os donos, iam ser os donos da terra antes de atravessar o Jordão, tiveram que ir para ajudar, certo? E agora eu quero dizer o seguinte: da onde vieram esses nomes? Jacó teve 12 filhos e uma filha, Diná. Claro que a mulher naquela época não tinha o valor que hoje nós temos, né? E o que aconteceu? As 12 tribos, que eu já falei lá no Reino Dividido, era o nome dos filhos de Jacó. Porém, eu vou explicar sobre a meia tribo de Manassés, as 9 tribos e meia, para vocês entenderem, as 9 tribos e meia, para vocês entenderem. Eram 12 filhos de Jacó. Desses 12 filhos, Deus escolheu Levi, para não ser terra, ia fazer a parte espiritual. Então já saiu um. Das 12, já tinha 11. E saiu também a José, que não queria. José, filho de Jacó, também não queria. Então ele saiu. Então das 12 ficaram 10. Só que José não ficou, nem Levi, mas os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, ficaram no lugar. Então voltou a ser 12 tribos. E por que meia tribo de Manassés? Porque a tribo dividiu no meio. Então, o que aconteceu? Ficou 9 e meia tribo. Ou seja, saíram 2, entrou, dividiu Manassés em meia. Então, olha só, era 9 e meia. Era 9 e meia. Entrou a metade de Manassés, mais as 2 que tinham saído, que é
os rubenitas, entraram os rubenitas e os gaditas. Então, 9,5 com 2,5, 12. Então, eu estou explicando para vocês entenderem o que aconteceu. Por que José não ficou com as terras e Levi? Levi foi escolhido para espiritual. José saiu e entrou os 2 filhos dele. Então, os 2 que saíram foi José e Levi, né? Então, 9,5, porque a tribo de Manassés, ela se dividiu em 2. Ficou uma parte do lado do rio e a outra do outro lado. Rubens era o filho mais velho. E o nome deles, cada um simbolizava o nome de uma tribo, que era como se fosse hoje um país. Eu estou explicando uma coisa bem leve, bem assim sutil e bem, como é que chama? Bem didática, para que as pessoas mais simples, que não tiveram acesso à Bíblia e não têm acesso à Bíblia, entendam. O meu aqui não é aula de teologia, mas é para entender mais ou menos a história. Então, começou... quando saíram do Egito, veio, veio Moisés, conseguiu tirar eles, mas Moisés, por causa das coisas erradas que aconteceram na metade do caminho, que em 15 minutos não dá para falar tudo isso, Deus puniu ele, né? Não entrando na terra prometida, mas Josué entrou. Então, olha só, as dificuldades. Antes de Josué entrar, no meio do caminho, quantos problemas houveram? Quantas rebeliões contra Moisés? Nós temos ali em Números, quando fala sobre Datã, Corá e Abirão. 3 pessoas, 3 homens invejosos que achavam que era o mesmo direito que Moisés tinha, que eles eram iguais. Por que só Moisés é que tinha que mandar? E juntou mais 250 homens lá, né, para tentar tirar Moisés. Moisés orou e Deus agiu e enterrou eles e mais 250 pessoas que se rebelaram contra Moisés. Também teve o bezerro de ouro que eles fizeram quando Moisés subiu no Monte Sinai para fazer as tábuas da lei lá, que Deus mandou. Quando ele desceu, Arão juntou com aquele povo todo e fizeram um bezerro de ouro para idolatrar, para adorar. Então, teve também água que eles pediam, e aí, de tanto eles murmurarem, reclamarem, uma pessoa só para liderar aquela pessoa toda, aquele povo todo, o que aconteceu? Moisés se exasperou, Moisés ficou nervoso, Moisés se irou, e Deus falou assim, olha, fala a rocha para dar água. E ele, na ira, ele foi, bateu, feriu a rocha. O que Deus queria? Com aquilo, o povo ia ficar acreditando em Moisés e não em Deus. Porque todo mundo sabia que Moisés era homem. E quando ele falasse a pedra ia dar água e todo mundo ia ver que o milagre era de Deus. Mas quando ele fez aquilo, ele saiu fora da obediência de Deus. E ali ficou muito ruim para ele. Foi onde ele perdeu ali a vez de chegar, pelo menos de pisar na terra prometida. Ele morreu antes, mas ele morreu salvo. Ele era um homem de Deus. Né? Então, o que eu quero dizer, essa é uma das dificuldades, da dificuldade que a gente passa. São dificuldades N que a gente encontra pela nossa vida, mas Deus, Ele é bom. Eu gosto de explicar para vocês, assim, bem sorrateiramente, a situação, para vocês entenderem a cronologia também da Bíblia, para entender como é que chegou, onde o livro está, por que aconteceu. Está entendendo como é que é? Então, é uma continuação, a Bíblia é uma continuação, mas a gente tem que entender a palavra, não é só saber as historinhas, tem que saber como a história aconteceu. Eu queria ter essa oportunidade de falar sobre isso. Então, o que aconteceu? O povo conseguiu passar e mais à frente venceram, que eu vou continuar essa história. Se eu estou falando, é como se fosse um filme que a gente vai passando aos pouquinhos, que não terminou, é uma série que não terminou. Então, mas nesse capítulo aqui vai terminar aqui agora. Então, o que acontece? Eles conseguiram passar, conquistaram Ai, conquistaram Jericó, conquistaram Ai, depois também de um problema que houve lá com Acã, mas depois eles venceram, mas isso é uma outra coisa. O importante é que eles conseguiram entrar na terra prometida, que na realidade foi prometida a eles e estava na mão do inimigo.
Então, o que eu quero dizer para vocês, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel e Ele responde às orações dos fiéis. Deus responde às orações dos fiéis, daqueles homens e mulheres que sabe que Deus é Deus e que com Deus se realiza a palavra fé, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu espero chegar na terra prometida, eu espero receber a minha salvação. Eu não estou vendo a minha salvação e nem estou vendo nada da minha volta que mostre que é amanhã, que é depois de amanhã, que é daqui a um mês que Jesus vai vir. Não, mas eu tenho certeza. Tomé já foi o contrário, ele precisou ver para crer. Nós temos que crer para ver. E se nós crermos e for uma coisa boa para a gente, Deus faz. Deus faz. Porque Deus é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós, como pais e mães, a gente já quer o bem dos nossos filhos. Imagine o nosso Deus que é poderoso e sabe o que é certo e o que é errado. Então, eu quero dizer a vocês que hoje é mais um dia de salvação. O objetivo é que vocês persistam, porque as dificuldades, elas existem. Então, olha, acesse esse link que está aqui na minha mão, lá no YouTube, acessa lá em cima, na pesquisa do YouTube, e você vai encontrar o meu canal. Ali eu acho que são 35. Assistam esses 3 últimos que eu coloquei agora, porque eu parei um tempo, fiquei um tempo parada, então eu creio que vocês já assistiram esses 32 ou 31 passado. Mas esses 3 últimos, inclusive tem um que tem uma correção, porque eu falei lá, Lucas capítulo 7, era Lucas capítulo 18. Vocês vão ver lá e Deus vai abençoar. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, acionar lá o sininho para quando tiver alguma coisa, alguma palavra, vocês verem, né, e assistirem o meu canal. Assista o meu canal. E eu quero dizer que hoje é mais um dia de salvação na minha e na tua vida. E o nome do meu canal é Deus, o Conforto Eterno. Mas se vocês colocarem no link, vocês, assim que colocar no link, vai sair ali, vocês vão ver, tá bom? Um abraço, um beijo, que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém.